Muito boa tarde aos senhores e às senhoras, é uma alegria, uma honra, saúdo aí, agradeço o convite do professor Marçal, doutor Marcos, enfim, vejo aqui amigos, colegas, doutor Carlos, meu colega de procuradoria, é uma alegria realmente estar aqui na capital da nossa república tratando de um tema importante, de uma tarde, enfim, em que se discute temas absolutamente relevantes na seara da regulação e da infraestrutura, e em especial coroado pelo lançamento desse livro, que tem um sucesso, que já tenho certeza que vai ser já é um sucesso, né? Bom, eu vou falar sobre autorizações para a exploração de transporte interestadual de passageiros, se isso seria um novo mercado para empresas de aplicativos. Então, um recorte específico para empresas de aplicativos. Esse é um tema muito interessante e esse é um tema extremamente atual. Há uma DPF sendo processada no Supremo. Enfim, esse é um tema, eu diria que é uma decorrência, mas com características, com especificidades próprias do debate sobre aplicativos ditos de caronas pagas, o Uber e aplicativos parecidos, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal há relativamente pouco tempo. Minha apresentação, ela se divide em 3 partes. Eu fiz o seguinte, eu trouxe os argumentos, os principais argumentos de lado a lado, seja do principal aplicativo, do único, na verdade, não é nem principal, o único aplicativo que opera esse mercado, que é o Buzzer, trago os contra-argumentos e faço uma análise crítica em relação a cada um dessas linhas de defesa e de ataque em relação à validade jurídica do modelo de negócios, a constitucionalidade do modelo de negócios. Depois, eu trago algumas sugestões para a gente estruturar melhor esse debate. Eu acho que, para a gente obter boas respostas, é preciso endereçar boas perguntas, é preciso ter clareza em relação a o que a gente está pesquisando, o que a gente está investigando. Então, eu acho que para esse debate, que tem identidades com o Uber, mas tem especificidades, a gente precisa ter clareza sobre o que a gente está querendo identificar, enfim, como o Supremo poderia decidir, enfim, como a agência reguladora, que aqui no caso é basicamente a NTT, pode operar. Uma discussão sobre competências, agências estaduais, basicamente São Paulo, Paraná e Rio, são os estados em que há ações ajuizadas que discute esse caso, mas enfim, eu quero estruturar algumas possíveis linhas, não necessariamente de resposta, mas o que a gente pode fazer para aprimorar o debate. Essa é a sugestão, né, a segunda parte da minha apresentação, e finalmente algumas palavras finais a título de encerramento. Acho que tem 2 dificuldades prévias nesse debate, que é o tempo e uma coisa que eu vou falar ao longo da apresentação inteira, a ausência de dados a respeito dessa disputa. O tempo, essa é uma questão macro que assola todo tipo de debate sobre regulação de tecnologia, e acho que, enfim, isso pode ser bem explicitado pelo chamado dilema de Collins-Bridge, que diz o seguinte: esse dilema de Collins-Bridge é um debate sobre poder e controle da informação. É o seguinte, para você regular uma tecnologia, um mercado, você precisa conhecer aquela tecnologia, aquele mercado. Em se tratando de inovação tecnológica, que é muito dinâmica, muito rápido, elas têm uma potencialidade de se estruturar na tessitura da sociedade, que faz com que se torne muito difícil regulá-la depois de um certo tempo. Esse, então, é o dilema de Collins-Bridge. Para você regular, você precisa conhecer a tecnologia e o mercado que está sendo criado, enfim, que está sendo reestruturado. Mas o que acontece? Para você conhecer, você precisa de tempo esse que pode tornar inócua qualquer tipo de regulação. Acho que aconteceu um pouco isso em relação ao Uber. As pessoas estavam discutindo como é que a gente vai regular o Uber, é assim, é assado. O fato é que o Uber já tinha se tornado uma realidade de Uber, mas todos os aplicativos, né? Mas vamos usar o Uber por ser o mais famoso. As pessoas estavam discutindo como é que vamos regular e tal, a coisa se tornou tão natural que depois de certo tempo já não tinha mais como evitar a regulação, não tinha mais como evitar o Uber enquanto tal. Ninguém teria condição de simplesmente proibir o aplicativo porque ele já tinha se naturalizado no nosso dia a dia. Esse, então, é o dilema de Collins-Bridge.
tempo e capacidade de regular. Tem que conhecer, mas quando você conhece já é tarde demais ou pode ser tarde demais. Segundo ponto, não há muitos dados sobre essa discussão de buzzer versus autorizatárias, enfim, concessionárias tradicionais. É um debate que se faz, e se você pegar as peças no Supremo, na DPF, as outras contribuições, muito em função de argumentos jurídicos estilizados. Livre iniciativa, violação à concorrência, injusta concorrência. Eu tentei, busquei, enfim, junto ao CAD, eu não vi nenhum tipo de estudo concorrencial específico sobre esse assunto até agora. Então, acho que é um campo para a gente investir em pesquisa. Então, essas são as dificuldades. O tempo e a ausência de dados. Vou apresentar os argumentos de forma muito singela e comentar cada um deles. Esses argumentos são trazidos de um debate jurídico que aparece em 8 ações locais, basicamente Justiça Federal, mas há também algumas na Justiça Estadual. Rio, São Paulo e Paraná. Houve uma discussão em Minas que foi para São Paulo, e em especial numa DPF, a DPF 574, em que se coloca a ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Transportadoras, contra o Buzzer, que é a única operadora desse sistema, né? Enfim, intermediária operadora desse compartilhamento de frete, desse fretamento colaborativo no mercado de transporte. O aplicativo em si não tem nada demais. Você se cadastra nele, no Buzzer, e aí você tem a opção de escolher qual é a viagem que você quer fazer, na data. Vão se formando certos grupos, uma vez que feche um número específico, aquela viagem se confirma e você vai para um determinado ponto de encontro, e lá você encontra um ônibus fretado e você vai para o seu destino. E você tem a opção também de abrir um grupo você mesmo, caso você consiga ter número de usuários suficiente, você consegue ir para a sua viagem. Os argumentos que aparecem nas ações e na DPF são os seguintes, argumentos jurídicos. Primeiro, alega a ABRAT que há uma violação à titularidade exclusiva do Estado para o serviço público de transporte coletivo interestadual. Ou seja, haveria uma violação a essa titularidade exclusiva do Estado. A Buzzer estaria violando o direito dessas autorizatárias, dessas detentoras de uma outorga do Estado de prestar esse serviço público. Nos termos do artigo 21, inciso 12, compete à União explorar os serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros. O contra-argumento a isso diz o seguinte: transporte coletivo interestadual é serviço público não exclusivo, ou seja, tal como saúde e educação é serviço público quando é prestado pelo poder público, é atividade privada quando é prestado pela iniciativa privada. Então seria um serviço público não exclusivo. Não haveria uma reserva de titularidade do poder público. Seria, claro, serviço público prestado pelo poder público, mas iniciativa privada, regime de livre iniciativa quando prestado por uma empresa privada, como no caso do Buzzer. Vou analisar esse argumento. Eu acho que a ideia é justamente essa. Essas inovações tecnológicas no setor público sempre vão surgir explorando ineficiências desse modelo de serviço público. É isso que é o negócio. Esse é o modelo de negócios, ou essa é a filosofia do negócio de você criar esse tipo de inovação que opera em paralelo a serviço público. Levado ao extremo, se você entende que existe uma titularidade absoluta do poder público, você acaba por reconhecer uma espécie de dever do poder público de salvaguardar um serviço público que esteja num estado de obsolescência tecnológica, o que não faz sentido. O poder público não tem esse dever de garantir serviço público que já não cumpre a sua finalidade de forma comparativamente adequada em relação a uma inovação tecnológica, ainda que uma inovação disruptiva. O que eu quero dizer com isso não existe uma cláusula oculta anti-inovação disruptiva nas outorgas públicas. Isso é um risco econômico, isso é um risco do negócio. Há uma evolução tecnológica, há uma inovação. Por mais que existam muitas garantias num contrato, numa autorização, certamente não ser superado por uma inovação tecnológica não é uma delas. Acho que isso é risco econômico, isso é risco do negócio. Por outro lado, me parece que o artigo 21, inciso 12, ou seja, a redação da Constituição, é abrangente.
Acho que admite publicatio e acho que intervenções muito intensas do poder público numa prestação privada desse serviço também são admissíveis. Mas me filio à corrente que entende que se trata de serviço público não exclusivo. Pois bem, o segundo argumento, talvez seja o argumento principal em termos consequencialistas, diz de uma concorrência desleal entre os dois modelos, por assim dizer. Você teria um modelo, que é o modelo do aplicativo, que teria uma ampla liberdade de escolher rotas, de fechar ou não fechar a rota, de rejeitar horários, enfim, antieconômicos, ao passo que o modelo do serviço público é um modelo que internaliza esse tipo de prestação antieconômica, porque se trata de modelo eivado pelos velhos princípios, pelas velhas leis de Roland, isonomia, continuidade, universalidade, linearidade, etc, etc. Daí, então, o Buser faria uma espécie de cherry picking das melhores rotas e, portanto, isso seria uma concorrência desleal em relação ao serviço público, né? Enfim, ao serviço público. O contra-argumento disso é o seguinte: não há dados em relação a essa alegação, que é verdade. E, em todo caso, aqui o debate parece o debate do Uber. Existem benefícios que são exclusivos para as operadoras no modelo tradicional. Então, por exemplo, existem isenções, existem terminais exclusivos, existe uma integração com os outros modais das prestadoras de serviço público que as empresas, que a Buser não tem. Ela não se integra ou não se integraria com outros modais. Vou analisar o argumento. De fato, não há dados acerca dessa concorrência desleal. Esse é um argumento que se faz, esse debate é um argumento que esse debate se faz com base em alegações estilizadas, argumentos jurídicos puramente. A existência de isenções a favor do serviço público me parece que é um argumento neutro em si. Isso só indica que as beneficiárias desse sistema tradicional possuem peso político e peso institucional. Elas conseguiram cavar isenções, mas nada diz quanto à natureza da atividade. É bem plausível imaginar que essas isenções possam ser futuramente obtidas por aplicativos. Também acho que essa integração com modais não é um argumento definitivo. Pode ser que empresas de aplicativos consigam se integrar com outros modais no futuro. Hoje, você tem nos aeroportos não apenas ponto de táxi, em que você integra o táxi com o aeroporto, mas você tem pontos de Uber, a gente sabe disso. Então, essa integração é algo que pode ser conquistado de modo que talvez não seja uma diferença concorrencial tão significativa assim. E há também um ponto que é o seguinte: eu acho que às vezes a assimetria concorrencial entre duas formas de se atender a uma determinada finalidade pode agir em prol do interesse público e não contra. De modo geral, uma assimetria concorrencial é algo que levanta suspeitas contra uma violação à norma de direito da concorrência, alguma coisa assim. Mas, por vezes, é positivo você desenhar um setor, um contrato, um instrumento que permita certas assimetrias concorrenciais. A história brasileira está cheia disso. Eu vou dar um exemplo próximo à área, e todo mundo sentiu isso: os táxis melhoraram a partir do Uber. Quando veio o Uber, 99, Cabify, etc. e tal, o vetusto serviço de táxi começou a melhorar. O motorista de táxi começou a se mexer um pouco mais, começou a se preocupar um pouco mais em ser um pouco mais gentil, oferecer lá uma balinha, não ter aquelas recusas imotivadas o tempo inteiro. Então, assim, melhorou o próprio serviço público. Isso, então, foi o que se alegava uma simetria concorrencial em prol dos aplicativos de carona paga, que melhorou a própria prestação daquele serviço público. Então, assim, não é um mal em si a assimetria concorrencial, em especial se você adota a teoria da concorrência instrumento. A própria concorrência não é um fim em si mesmo. Ela é um meio para você obter finalidade de interesse público, para você reduzir preço, para você ter uma satisfação do consumidor, etc. e tal. Acho que os mercados relevantes entre Buser e
serviço tradicional, é próximo, é muito próximo, mas pode ser, e a gente depende de estudos empíricos, que eles não sejam exatamente idênticos. E recorro mais uma vez ao debate do Uber versus táxi. O mercado é muito parecido, mas não ocorreu o fim do táxi. Você tem ainda usuário exclusivo de táxi, aquela senhorinha, aquele senhor, pessoas que não confiam em aplicativo, que não têm identidade com tecnologia, enfim. Ou tem a facilidade de você levantar o dedinho e aparecer o táxi está ali direto, enfim, não quer esperar, acha que o serviço do motorista de aplicativo é subótimo, que o cara não sabe dirigir direito e o motorista de táxi conhece toda a cidade na palma da mão, então ele prefere pegar o táxi, ainda que pagando um pouquinho mais. Então, assim, o mercado é muito próximo, só que existem espaços de lado a lado, e o fim não aconteceu do táxi. Reduziu a renda média do taxista, mas tem estudos, já tinham estudos que mostravam, da Secretaria de Acompanhamento Econômico, que não haveria o fim do mercado de táxi, como não houve. É claro que são coisas relativamente diferentes, mas eu estou fazendo aqui estou puxando aqui um argumento que os mercados podem não ser exatamente iguais. Quero que você considere isso. Um argumento clássico de todas essas empresas de tecnologia é o seguinte: nós não somos fretadoras, nós não operamos com nada. Nós somos apenas intermediárias tecnológicas, nós somos plataformas, nós somos nós oferecemos uma solução tecnológica. Não possui ônibus, não é fretadora, não fixa sequer preço. O contra-argumento isso é uma fuga regulatória, isso é uma balela, isso é um estratagema. E aí, então, o contra-argumento traz capturas de tela do site da Boozer, que diz, olha só, está oferecendo o preço aqui de viagem Rio-São Paulo, está funcionando como se fosse uma empresa de viagem mesmo, enfim, Então, na verdade, isso aqui não é bem assim, não. O que eu acho em relação a esse argumento? Eu acho que isso me parece tipicamente um argumento de defesa, argumento clássico de empresa de tecnologia. Não tem nada a ver, eu sou uma plataforma, isso vale para Facebook, vale para tudo. Não tem responsabilidade, sou apenas uma tela, sou apenas um app. Mas, no fundo, isso não me convence, porque eu acho que ela assume algum nível de risco, nem que seja um risco-proveito. Ela está cobrando uma taxa ali em cima, e provavelmente ela possui algum nível de poder de ordenação sobre a atividade, nem que seja desligar a atividade, e aí, portanto, as pessoas não conseguem fazer aquela negociação, logo ela tem algum nível de controle sobre a atividade. É claro que para eu poder fazer essa afirmação de forma mais precisa, eu teria que identificar, eu teria que conhecer o algoritmo, e as empresas de tecnologia nunca abrem algoritmo, isso é um sigilo do negócio, elas nunca abrem, né? Outro ponto que eu acho que tem que ser analisado para você conseguir entender melhor esse argumento de que sou apenas uma plataforma é verificar o nível de abertura desse aplicativo ao cadastramento de empresas de fretamento. Porque se ela for realmente apenas uma plataforma, preenchidos os requisitos isonômicos, abertos, universais, a empresa se cadastraria ali, não teria problema nenhum. Nessa ADPF tem uma empresa, Sol do Gama, uma coisa assim, que ela alega, enfim, além dos argumentos em que ela repete os argumentos de defesa, enfim, da inicial, ela fala assim, olha só, eu sou uma empresa de fretamento aqui, eu não consegui me cadastrar na plataforma do Boozer. Está fechado isso aqui, é um grupinho, o Boozer tem algum nível de controle sobre a atividade, sim. Então, é um ponto a se levantar. Se, de fato, ela é apenas uma plataforma, ela é apenas uma plataforma, ela não tem um controle maior sobre quem está se habilitando no seu serviço, no seu sistema, né? Finalmente, um último argumento, antes da gente passar para a parte mais propositiva, o argumento é o seguinte, é uma coisa bem técnica. As empresas de aplicativos, o Boozer, né, não cumpre uma resolução da NTT que determina que fretamento tem que ser sempre em circuito fechado. Isto é, fretamento é ida e volta para determinado lugar. Fretamento turístico, você vai lá fazer seu passeio, como diz a inicial da DPF, em Aparecida do Norte, você vai fazer suas férias de verão junto com a sua enorme família, freta um ônibus, fretamento de empresa para levar e trazer funcionário, etc. e tal, mas sempre vai e volta. Esse justamente seria a diferença entre o transporte coletivo regular, em que você vai ou volta, e o fretamento, que é sempre vai e volta. O contra-argumento disso é o seguinte, essa exigência da NTT, no fundo, é ilegal.
é inconstitucional, isso é apenas uma barreira de entrada. A exigência desse circuito fechado é uma barreira de entrada e nada tem a ver com competência material da NTT sobre qualidade do serviço, qualidade do transporte, fiscalização, segurança, etc. e tal. A NTT criou uma reserva de mercado a partir de uma exigência. Ela lá artificialmente identificou um elemento e disse, olha aqui, fretamento é isso aqui não é, porque você quer preservar a empresa de transporte regular, que tem um regime regulatório mais rigoroso, né? O argumento me parece convincente. Eu acho que, de fato, isso é uma barreira de entrada, talvez, inclusive, escapando das competências materiais da NTT. Não sei se a NTT tem competência para preservar a viabilidade de mercados estabelecendo critérios. Se você usar uma ideia de racionalidade da legislação, racionalidade da norma, qual é a racionalidade disso? Para além de preservar mercado. Qual é, assim, eu acho que, além da ideia de preservar o mercado, não existe mais racionalidade nenhuma. Frete, uso normal da palavra. O que é frete? Você freta lá assim, não faz sentido que tenha que ser ida e de volta. Isso é pode ser que muitas vezes isso aconteça, mas frete não precisa ser isso, né? Ou seja, tem aí uma falácia naturalista, né? Do ser você passa para o dever ser. Do fato de muitas vezes isso ser assim, não significa que isso precise ou deva ser assim. Isso tecnicamente se chama falácia naturalista. Você extrair um dever ser de um ser. Se muitas vezes o frete é isso, não significa que o frete deva ser isso, e o ser isso não é uma razão suficiente para ele dever ser isso. Estou entrando aqui numa coisa mais técnica de filosofia, mas vocês são cultos, enfim. Vamos lá, sugestões de como é que a gente pode tratar esse assunto de uma forma menos gato e rato, de quem está certo é fulano e beltrano. Eu acho que existem algumas possibilidades, tá? Primeiro, eu acho que uma possibilidade é a agência a NTT e as agências estaduais, enfim, nada a fazer. Aceitar que o tempo indique a solução. No fundo, é você incorporar o dilema de Colin Bridge e diz, o tempo vai resolver. Seja reduzindo o lucro das empresas de transporte regular, seja quebrando a empresa de aplicativo, enfim. O tempo vai acabar resolvendo. Como não houve uma hecatombe no Uber, no mercado de táxi Uber, não haveria uma hecatombe no mercado de transporte. Uma outra possibilidade que o pessoal, os reguladores gostam muito, é você realizar alguns pequenos experimentos. Libera aqui, nessa área, esse trajeto, esse trecho, e ver o que acontece. Fazer uma espécie de sandbox regulatório. Ver como é que funciona, começar pequeno, liberar geral aqui e ver o que acontece, enfim. Bom, os defensores das empresas dirão que já está liberado geral. Então, já tá liberado. Então, você teria que restringir aqui, liberar aqui e ver o que acontece, enfim, fazer algum tipo de intervenção comparativa nesse setor. Uma terceira possibilidade, eu acho que isso não aconteceu com o Uber e acho que podia acontecer aqui, é a gente buscar audiência pública no Supremo junto a essa DPF. Tentar estruturar uma audiência pública para debater de forma mais clara e estruturada esse argumento. Os argumentos de lado a lado. Sinceramente, eu li a DPF, eu acho que a DPF ela tem um problema técnico, que é o problema da subsidiariedade. Eu acho que tem poucas decisões judiciais, são 8 casos, 2 ou 3 sentenças. Eu acho que o Supremo só vai julgar essa DPF se tiver muito na pilha de ser o Supremo moderninho que julga sobre aplicativos, porque existem, assim, ótimas razões para não entrar no mérito dela. A minha sensação, eu estou aqui de fora vendo essa briga, não estou defendendo lado nenhum, é de que essa DPF não cumpre requisitos de admissibilidade. Acho que ela é prematura, foi prematura. Tem ainda apelação para cumprir, tem um monte de coisa, mas enfim. Mas, se quisermos investir no caminho da DPF, uma possibilidade é uma audiência pública informa melhor a tomada de decisão. Quarta possibilidade. E sempre foi minha posição em relação ao Uber essa. Se o Buser é consistentemente mais eficiente do que o transporte público interestadual, então é o transporte que deve se adaptar ao sistema privado, e não o contrário. Ou seja, você começa a desregular proporcionalmente o serviço público. Essa sempre foi minha opinião em relação a Uber e táxi. Ou seja, se o Uber está engolindo táxi, vamos rever o modelo de táxi. Será que esse negócio faz sentido do jeito que está?
com o cara lá com preço fixo, sem nenhum tipo de controle de qualidade, aquele carro horroroso. Então, assim, vamos rever o modelo público. Enfim, talvez essa seja a solução. Talvez agora, então, a gente pense num caminho mais oxigenado para o regime público, com liberdade de preço, etc. e tal. Repensando, meus amigos, as velhas leis de Roland, ou seja, universalidade, genialidade, mas isso está funcionando? Isso não é radicalmente antieconômico? Será que isso faz sentido? Enfim, repensar as próprias matrizes conceituais do serviço público enquanto tal e desse serviço público em específico. E uma quinta possibilidade, né, é exigir algum nível de regularidade ou de universalidade mesmo para a atividade econômica privada, ou seja, seria o caminho inverso. Ao invés de rever as matrizes conceituais do serviço público, já que talvez isso seja épico demais, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer então algumas regras que são características do serviço público para essa atividade privada. Ou seja, algum nível de gratuidade, algum nível de universalidade, obrigar a ter certos trajetos, etc. e tal. Isso vai encarecer o custo, mas, enfim, talvez exista algum propósito de interesse público por detrás disso que justifique. Existem atividades privadas que estão submetidas em algum grau a regras que seriam típicas de serviço público. É só você pegar a lei de greve que você vê uma série de atividades privadas que tem, por exemplo, dever de continuidade. Compensação bancária. Você não pode, compensação bancária é super privada, tem nada de serviço público, mas você não pode simplesmente fechar 100%. É dever de continuidade. Então, você aplicaria algumas regras de serviço público para essa atividade privada. Encerramento. Acho que existem vantagens e desvantagens concorrenciais lado a lado. Acho que não é possível concluir nada sem dados. Eu acho assim, o debate jurídico é importante, ele é uma pré-condição, ele é uma condição suficiente, mas não necessária. Se a gente está discutindo concorrência assimétrica, concorrência desleal, tem que ter dados, elementos mais consistentes, tem que ter mais tempo para ver esses efeitos acontecendo, porque, enfim, é conjectural, né? Ah, começou agora. 8 ações. Acho que a assimetria regulatória não é um mal em si mesmo, às vezes ela age a favor do interesse público, enfim, como comentei. Acho que a gente tem que repensar essas leis de Roland, talvez seja o momento de rediscutir a ideia de continuidade e universalidade do serviço público, de isonomia na prestação. Mas é claro que existem consensos mínimos em relação a isso. Por exemplo, é sim possível poder de polícia geral sobre condição do veículo, sobre se o motorista tem CNH. A NTT pode e deve regular os fretamentos das empresas cadastradas, ninguém discute isso. Acho que os municípios têm competência para definir a área de embarque e desembarque do buzzer. Acho que não há nenhuma discussão maior sobre isso. Há uma discussão que é séria e fica em aberto, que é, ok, não existe uma cláusula que proíba a superação tecnológica, mas e os investimentos que foram feitos por essas empresas impactadas? Há um dever de indenizar por parte do poder público? Eu acho que depende, mas é uma coisa que a gente tem que pensar melhor. E, então, respondendo a pergunta final, né? Esse é um novo mercado para as empresas de aplicativo? Acho que depende da solidez jurídica desse modelo, que é um modelo em construção. Só existe uma única empresa que opera nesse mercado hoje, que vive sob altos riscos de apreensão da própria invalidação jurídica do modelo e também possíveis altos resultados. Ou seja, se tem uma empresa, ela é um mercado que tem baixa concorrência, então, se você estiver topando assumir risco de ter os seus veículos apreendidos e ter o próprio modelo tornado ilegal, você pode ir que, por enquanto, tem pouca concorrência. Só uma nota final, acho que as empresas tradicionais começaram a investir em tecnologia também. Então, elas estão começando a investir em aplicativo, estão começando a dar descontos, tentando dar descontos, buscando promoções e coisas assim, o que é um caminho, me parece, sem volta. Eu acho assim, essa é uma luta um pouco inglória. Eu acho que o debate não é exatamente a mesma coisa do Uber, mas eu acredito que a inovação tecnológica acaba vencendo, se não pela assunção de um buzzer enquanto tal, então por uma própria vitória interna ao próprio modelo de concessão ou de autorização pública. Há uma inovação interna, propriamente dita. Não uma inovação externa, mas uma inovação endógena, vamos dizer assim. Estou me lembrando que na minha prova de professor da UERJ, na prova escrita, eu usei esse argumento. Há uma inovação endógena ao regime de serviço público. Não uma coisa externa. Ok, o buzzer perdeu o debate, mas
a empresa, a concessionária autorizatária, não vai sair a mesma depois disso. No fundo, talvez ela vai sair mais parecida com uma empresa de aplicativo. Eu me coloco à disposição para perguntas, meus e-mails estão aí. Cliquem no meu projeto de extensão e conheçam o ERG-REG, um projeto sobre regulação e tal. É um prazer e uma honra ter sido convidado. Já ultrapassei um pouco o tempo, mas desculpa aí. Enfim, estamos aí para o debate. Obrigado.